A Conselhia do Partido Socialista de Tomar levou a cabo nesta quinta-feira, no Salão da Junta de Santa Maria, a iniciativa Políticas de Igualdade, Boas Práticas, o caso de Tomar. A deputada Catarina Marcelino, que já desempenhou as funções de Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, participou nesta sessão, contou também com as presenças de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e de Hugo Costa, deputado do PS na Assembleia da República. Coube precisamente a Hugo Costa abrir a sessão para referir na altura que o Partido Socialista é um partido de igualdade. Conheço a Catarina Marcelino há alguns anos, a Anabela também é amiga dela há muitos anos. A Catarina, neste momento, é minha colega na Assembleia da República, esteve durante um período da sua vida noutras funções como Secretária de Estado para a Igualdade, em que acompanhou de perto e muito perto a situação do Tomar, e também agradecer enquanto Presidente do PS Tomar todo o apoio que foi sempre dado a nível de Tomar. Hoje continua a desenvolver o trabalho político noutro local. Trabalhamos até num projeto muito próprio, mas que agora não é aqui para o tema, que é um grupo de trabalho das iniciativas ou de dinamização das iniciativas, mas dizer que agradecer o convite e o tema. Nós vamos começar com um ciclo de conferências, debates, conforme o Secretariado instituiu, e o primeiro tema tem a ver com políticas de igualdade. E o nosso partido é um partido de igualdade, o partido dos valores da igualdade, seja ela a igualdade da não discriminação por género, que é aquela que é mais conhecida, que é aquela que ultimamente tem sido mais falada, e esta mesa já não representa a paridade dos 40%, mas essa cota dos 40%, mas da forma diferente daquela que infelizmente aconteceu durante muitos anos, mas não só a igualdade de género, mas também a igualdade devido à raça, à etnia, à orientação sexual, mas também às desigualdades que toda a gente de oportunidades. Por exemplo, este ano no Parlamento dos Jovens, que tinha a ver com os temas da igualdade, eu lembro-me dali em Ferreira do Zézer, ter dito aos alunos de Ferreira do Zézer, perguntando-lhes diretamente se achavam que um jovem de Ferreira do Zézer tinha as mesmas igualdade de oportunidades do que um jovem que nascesse no centro de Lisboa. Ou seja, existe um conjunto de oportunidades e desigualdade nas oportunidades que também devemos saber trabalhar enquanto Partido Socialista. A Presidente da Câmara Municipal de Tomar abordou depois o tema na perspectiva daquilo que tem sido o acompanhamento de Catarina Marcelino das políticas que em Tomar têm sido desenvolvidas no âmbito desta matéria, nomeadamente aquelas dirigidas à comunidade cigana. Enquanto socialistas, aquilo que está na matriz, o Hugo já disse, mas convém não esquecermos que aquilo que está na matriz do nosso partido é precisamente a igualdade de oportunidades. E em qualquer papel que nós desempenhamos, um papel mais público ou menos público, com capacidade de decisão ou não, temos que ter sempre isso presente e construir políticas públicas que promovam precisamente a igualdade de oportunidades para todos. O Hugo estava a dar o exemplo de Ferreira do Zézer, aquilo que quem já me ouviu sabe perfeitamente que eu costumo dizer, que uma criança que mora na Sabacheira tem que ter as mesmas igualdades que o meu filho que mora aqui no centro da cidade. E, portanto, é esse o nosso papel, independentemente do credo, da raça, da cor. E isso é que nos faz ser socialistas. E a Catarina Marcelino tem estado também sempre na frente desta luta, dentro do partido e fora do partido, e tem acompanhado aquilo que tem sido o caso de Tomar, mais particularmente na questão dos cidadãos de etnia cigana, que tem acompanhado desde o início aquele que é o nosso projeto, que eu percebo que nem sempre é bem entendido pelo resto da população, mas o que é certo é que a nossa Constituição diz que todas as pessoas têm direito a uma habitação condigna. E em pleno século XXI, quando não temos a Constituição cumprida, ou não somos socialistas se não a fizermos cumprir. A encerrar, a deputada Catarina Marcelino fez depois uma perspectiva alargada da evolução ao longo dos tempos destas matérias no país e em diferentes momentos para referir que os valores da igualdade são a matriz do Partido Socialista, matriz que serve para a formulação de políticas no seio do PS. Aparece o valor da igualdade como um valor matriz do Partido Socialista e talvez esse seja o valor mais forte juntamente com a liberdade. E João Antero de Quental, no final do século XIX, no primeiro movimento socialista português, dizia... O primeiro congresso foi aqui, que interessante.
o Antero de Quental dizia uma coisa muito interessante, que era: onde há uma injustiça, há sempre um socialista. E, portanto, esta noção de justiça social, de igualdade, é importantíssima para nós. E isso leva a que nós tenhamos sempre feito um caminho, sobretudo desde 74, também com os valores republicanos, escolhemos da Primeira República e que temos tido sempre na matriz também do nosso partido. Mas a igualdade também é um valor republicano e, portanto, o valor da igualdade é um valor matriz do Partido Socialista. E isso não é só conversa, são valores que depois se traduzem naquilo que são as políticas do Partido Socialista. E isto é que me parece interessante, é que quando nós trabalhamos para as utopias, não é, para aquilo que nós desejamos para o país, para as pessoas, quer na autarquia, na junta, na Câmara, no Governo, nós trabalhamos dentro destes valores. E a Anabela já deu aqui um exemplo que me parece um exemplo paradigmático, não é? Nós sabemos que até o Partido Socialista entrar na Câmara de Tomar, as pessoas da comunidade cigana não podiam concorrer à habitação social. Hoje podem, não é? Porque elas são cidadãos que têm direitos constitucionais, como aqui também já foi dito, iguais, e portanto podem. Isto leva-nos, de facto, àquilo que eu vos queria hoje falar, que são falar-vos das dimensões da igualdade. Não vos vou falar só de igualdade de género, acho que seria uma grande seca, vocês apanhavam aqui uma seca do tamanho do mundo, mas acho que é interessante falarmos das dimensões da igualdade. E, portanto, eu gostava de vos falar de 4 dimensões. E gostava de começar pela dimensão dos rendimentos. Nós somos um partido que, desde o início, desde o 25 de Abril, um dos grandes objetivos que sempre tivemos foi criar melhores condições de vida para as pessoas. Esse foi sempre um objetivo socialista. Foi um objetivo em 74, com a luta pela democracia antes de 74 e com esse grande valor da liberdade, mas a liberdade para que as pessoas pudessem ter melhores condições de vida, para que houvesse progresso, para que houvesse crescimento no país. E, de facto, o Mário Soares, e temos sempre que homenagear o Mário Soares, porque ele, de facto, foi um visionário, o Mário Soares percebeu que só havia uma maneira de nós estarmos a cumprir esse nosso desígnio socialista, era entrar para a União Europeia. E o Mário Soares trabalha de 76 a 86, em 10 anos, desde a Constituição, para este grande objetivo. E em 86 entramos para a União Europeia. E eu costumo dizer que eu, em 74, tinha 3 anos, mas em 86 já não tinha 3 anos. E lembro-me do país a preto e branco, de um país antes da entrada para a União Europeia e do país depois da entrada para a União Europeia. E, de facto, nós fomos buscar à Europa muitos instrumentos e muitas ferramentas para consolidar os nossos princípios de igualdade e de liberdade da nossa Declaração de Princípios. E um deles há uns que surgem fundamentalmente a partir de 95, portanto mais 10 anos depois, que são, com o primeiro governo do António Guterres, nós de facto desenvolvemos um sistema de segurança social, de serviço social, como o país não tinha até então. Nós, de facto, temos um Estado social que, para um país do sul da Europa, é um Estado social bom. Instituímos o rendimento mínimo garantido, instituímos o complemento solidário para idosos mais recentemente, temos a pensão mínima, temos apoios sociais para pessoas que, por uma razão ou outra, ficaram sem trabalho, temos o subsídio de desemprego. Nós temos uma política de proteção social que, quando as pessoas estão em situação de maior vulnerabilidade social, por uma razão ou outra, nós temos a garantia que temos mínimos sociais que permitem que as pessoas tenham rendimentos mínimos para sobreviver. Isto não é assim no mundo todo. Isto é assim na Europa e pouco mais. Nos Estados Unidos não é assim, no Brasil não é assim. Não há Estado social. Só mesmo os miseráveis sem abrigo de rua é que conseguem ter algum apoio do Estado. A saúde. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde, dizemos sempre que, e devemos-lo a um socialista, não é, o Arnaud, e nós temos um Serviço Nacional de Saúde
mas na maior parte do mundo não há Serviço Nacional de Saúde. Uma pessoa que não tenha rendimentos não tem acesso ao médico. Nós em Portugal temos Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos que ter a capacidade, enquanto socialistas, de construir uma sociedade sempre de progresso em termos de oportunidades. E é aqui que entram as crianças e que entra a educação. Eu não posso aceitar que uma jovem do Algarve, como eu vi, me ter dito, ela disse, falámos, e a jovem do Algarve não foi estudar para a Lisboa, ficou com o 12º ano, era uma atriz maravilhosa, a miúda tinha umas qualidades fantásticas, não foi, porque não tinha como ir, não tinha dinheiro para ir, não pôde ir. E esta miúda reproduz vezes muito, e isto revolta-me enquanto socialista, eu não aceito isto, eu vivo mal com isto, porque isto é aquilo que eu tenho que combater todos os dias e para o qual eu trabalho, porque as oportunidades devem ser iguais para todas as pessoas. Depois se as pessoas chegam, conseguem ou não conseguem, isso é outra discussão, mas ter a oportunidade é importante. E a questão do território não é só uma questão do interior e do litoral, da zona mais recôndita, é que dentro das cidades também há desigualdade territorial, que ainda é uma coisa mais violenta. Provavelmente as pessoas que vivem aqui no bairro melhor da cidade não têm as mesmas oportunidades do que as pessoas que vivem nas freguesias mais pobres ou no flecheiro, para dar aqui 2 exemplos. Mas nas grandes cidades isto ainda é tudo mais nítido. Se nós olharmos para as grandes cidades, as cidades têm territórios isolados. A Lisboa tem bairros onde as pessoas não saem para o resto da cidade. São guetos. Isto também cria perigo na cidade. É a própria gestão territorial que tem que ser pensada do ponto de vista da igualdade. Uma sociedade com mais igualdade territorial, mais oportunidades no território, é uma sociedade mais segura. São territórios mais seguros. E a questão da segurança também ela é importante quando falamos de igualdade. Não é só falar da igualdade na segurança, na perspectiva securitária, mas também na perspectiva preventiva. E criar igualdade nos territórios é prevenir a insegurança. A igualdade de género hoje é um tema muito importante e fala-se muito. As mulheres em Portugal ganham em média menos de 16% que os homens, 17% que os homens. Nas pessoas mais qualificadas a diferença é de 28%. Isto, caros camaradas, não é aceitável. Eu acho que nós somos socialistas, nós não podemos viver tranquilamente com isto. E eu faz-me uma confusão imensa, imensa, que toda a gente em Portugal, e de nós falo, do governo, dos deputados, dos patrões, dos sindicatos, deviam ter grande responsabilidade nisto. Toda a gente vive tranquilamente com isto. Vocês já alguma vez ouviram falar que isto era o tema principal de um debate em concertação social? Nunca. Nunca foi. Nunca houve um acordo de concertação social. E as pessoas ganham menos 16%, menos 28%. Isto não é aceitável numa democracia, não é aceitável numa democracia. E eu acho que nós, enquanto socialistas, temos que nos revoltar contra isto. Porque não é justo. Lá está a justiça de que falava o Antero de Quental. Isto não é justo. E isto a mim, que não tenho esse problema, nunca tive na minha vida, porque fui sempre trabalhadora pública, mas acho isto de uma injustiça e de uma... Isto não é aceitável. E, portanto, eu espero que algum dia alguém, espero que seja do nosso partido, porque ficarei muito mais feliz que não seja um bloquista ou coisa do género. Também falam muito, mas depois formos ver, também é igual ao resto, porque é verdade. Mas eu gostava muito de ver alguém assumir isto como uma prioridade nacional, porque isto é uma vergonha sem nome. Eu, como disse há bocado, nós somos na maioria homens e mulheres, nascemos com o sexo masculino ou com o sexo feminino, não é? E depois temos a nossa construção social, que se identifica, não é? As mulheres que são socialmente mulheres, que se vestem de determinada forma, que usam o cabelo de determinada forma, não sei o quê, têm determinados comportamentos, gostam de cor de raça, não é? As meninas e querem ser princesas. Quando pegamos nessa realidade, nós identificamos com um corpo que é o sexo. Mas do que estamos a falar é da construção social, que é o género. Isto, quando é que esta ligação se faz na nossa cabeça? Aos 5 meses, na barriga da mãe.
mais ou menos por volta dos 5 meses, há uma ligação entre o cérebro e o corpo na identidade de género. Mas há pessoas, poucas, que esta ligação não acontece na barriga da mãe aos 5 meses. E não é uma escolha. Não é porque as pessoas um dia acordaram e disseram eu agora escolhi ser de outra maneira. Não. Elas nascem assim. É como a orientação sexual. As pessoas não decidem que querem gostar de homens ou de mulheres. Isso nasce connosco, é a nossa identidade, está cá dentro de nós. Não é uma opção, é uma orientação. A identidade de género é a mesma coisa. As pessoas nascem e não houve match entre o corpo e a parte da identidade cerebral. Isto leva ao quê? Leva àquilo que hoje se fala de pessoas transgênero, que falou-se agora muito de uma lei. Qual é o problema? O problema é que estas pessoas sofrem muito. E isto, como eu disse, não é uma opção. Nem é uma opção para quem nasce assim, nem é uma opção para as famílias. Isto pode acontecer em qualquer família nossa. Mas pode mesmo. Nós podemos ter um dia um filho, um neto, um primo, uma prima, assim. Isso pode acontecer. Eu falei com muitos pais e mães de pessoas assim que nunca lhes ocorreu na vida que aquilo ia acontecer. E quando aconteceu, tiveram que saber lidar com aquela situação. E o que é que nós todos queremos para os nossos filhos e para os nossos netos e para as pessoas que amamos? Queremos que elas sejam felizes e se sintam bem. E o problema é que estas pessoas, socialmente, não se sentem bem. Como vocês devem imaginar. Vocês imaginem o que é eu ter este aspecto, não é? Perfeitamente feminino, chegar ao médico, entregar o meu cartão de cidadão e o senhor lá no guichê dizer alto, João Marcelino. Isto é o dia-a-dia dessas pessoas. É na escola, quando são crianças e não compreendem o que lhes está a acontecer. É no médico, nem todo lado. É às vezes terem um aspecto físico, quando chega à adolescência, muito complicado. E, portanto, nós quando falamos de identidade de género, estamos a falar de pessoas que, porque têm por razões biológicas, físicas, uma determinada realidade que as condiciona na vida e que não é tratável, porque não é uma doença, nascem assim. É como pessoas que podem nascer com mais um dedo, porque há pessoas que nascem com alterações, ou que nascem com um olho de cada cor, para vos dar aqui exemplos de coisas, não é bem uma doença. São assim. É a sua identidade, é a sua realidade. E o que nós queremos na lei que apresentámos, e foi o Partido Socialista que apresentou, é que estas pessoas tenham direitos iguais na sociedade. Não é mais nada. E se elas tiverem direitos iguais na sociedade, não interfere com nenhum de nós. Não muda a vida a nenhum de nós. Não altera nada a nenhum de nós. Só altera para elas. Torna as pessoas com uma oportunidade de serem mais felizes. Depois queria-vos falar, e é mesmo a última coisa, das minorias étnicas, que também são importantes. Vocês têm aqui a realidade da comunidade cigana, que é uma realidade muito única no país, a vossa realidade aqui, com uma integração até bastante razoável. Mas eu queria-vos falar das pessoas ciganas e das pessoas afrodescendentes, que não é a mesma coisa, mas começando pelos ciganos, nesta perspectiva. O que me custa mais nas pessoas ciganas é, pelo simples facto de serem ciganas, elas são portuguesas como nós, não são imigrantes, são portugueses e portuguesas, nascem em Portugal, têm uma Constituição que tem direitos e deveres na Constituição, e eu estou a dizer de propósito de deveres, e têm um cartão de cidadão igual ao nosso. E as crianças destas comunidades têm que ter igualdade de oportunidades, porque se as crianças destas comunidades tiverem igualdade de oportunidades, provavelmente vão se incluir mais na sociedade. E esta desigualdade, e este receio, e esta desconfiança entre nós e eles, que existe, e que tem razões para existir, tanto da nossa parte como da parte deles, é uma realidade que se vai esbatendo se houver integração. Vocês conhecem o secretário de Estado das Autarquias Locais, o Carlos Miguel. Eu trabalhei com o Carlos Miguel no mesmo gabinete. Sou muito amiga do Carlos Miguel, porque muito amiga. Admiro muito o Carlos Miguel, porque acho que um homem que é cigano e consegue fazer o percurso de vida que ele faz é uma coisa extraordinária, extraordinária. Ele antes de ser Presidente de Câmara, ele era advogado em Torres. E era um advogado conceituado. Mas eu imagino o que é que aquele homem não passou para chegar ali.
E quando foi a primeira vez candidato, íamos perdendo as eleições. Nunca tínhamos perdido as eleições em todos. Nunca. O PS nunca perdeu. Foi por 7 votos ou assim que ele ganhou. Porquê? Porquê é que isso aconteceu? Porque ele era cigano. E não pensem que foi só fora do partido. Dentro do partido fizeram-lhe a vida negra. Porque ele é cigano. Mas ele teve uma oportunidade. E teve uma capacidade de lutar por essa oportunidade. E o que eu acho é que as crianças ciganas têm que ter uma oportunidade. Claro que todas as pessoas têm que ter uma oportunidade. Mas as crianças que não escolheram nascer ciganas, às vezes eu dou por mim a pensar isto, a gente não escolhe onde é que nasce nem em que família nasce. Eu se nasci aqui podia ter nascido no Iémen ou na Síria. Nós não escolhemos. É que é mesmo o acaso do destino e da sorte onde se nasce. E há crianças que nascem no meio das famílias ciganas. Porquê é que estas crianças no meu país não vão ter a mesma oportunidade que o meu filho? E é nas crianças que se tem que apostar porque é o futuro. E o emprego é outra coisa importante, porque a gente diz, os ciganos não querem trabalhar. Ok. E eu pergunto sempre, e quem é que dá emprego aos ciganos? Alguém dá emprego aos ciganos, objetivamente. Tirando as autarquias. Nós temos que investir numa política pública que apoie as crianças, que apoie o emprego e a habitação. Eu tenho um orgulho imenso na Anabela, mas tenho mesmo, e dou o exemplo dela em todo o lado que vou. Porque a Anabela, sem dinheiro, vocês sabem qual é a situação da Câmara que encontramos, não é? A Anabela escolheu como prioridade tirar pessoas que vivem em barracas de barracas. Podia ter escolhido outra coisa, ter feito um jardim, não é? E ainda por cima tinha um argumento ótimo que é, não tenho dinheiro, que é sempre um argumento bom. Mas ela escolheu tirar pessoas das barracas. E isso tem custos para ela, tem custos políticos, certamente. Mas ela fez aquilo que um socialista, como aliás ela há bocado disse, deve fazer. E está a dar oportunidade àquelas crianças. Eu fui com a Anabela ali às barracas, ali ao Feixeiro, e estava um miúdo com uma paralisia cerebral numa barraca. E assim, isto não é aceitável. Como no outro dia em Moura, a mãe lá da criancinha na barraca me dizia, foi com a criança ao médico e quando tirou o cesto do carrinho, estava uma cobra atrás das costas do filho. E a gente vive bem com isto. Eu cá não vivo, porque são ciganos, porque têm esse destino marcado para a vida aquelas crianças. Não aceito. Lá está outra coisa que eu não aceito. Convivo mal com isto. Isto relativamente aos ciganos. Agora, é fácil, não é? Eles são terríveis, são. Fazem muito barulho, fazem. Mas são só 50 mil em 11 milhões de habitantes. São só 50 mil e mais de metade são crianças. Isto é a realidade. Fazem muito barulho. E fazem muita confusão e dão tiros. Mas se as crianças forem trabalhadas, provavelmente já não se vão comportar assim. E eu acho que é este país que eu quero construir e que os socialistas devem querer construir. Última questão mesmo, que tem a ver com esta questão étnica. Pessoas afrodescendentes. Nós temos um passado histórico que não podemos renegar. É o nosso. Nós colonizámos, fomos para o mundo fora, tem coisas boas e coisas más como tudo, fizemos os descobrimentos, fomos colonizadores como os outros, aquela ideia que fomos muito bonzinhos e que não tratávamos mal as pessoas, é uma grande história, tratámos mal e bem como os outros todos. E agora passaram-se uns séculos dessa realidade. As pessoas vieram para cá, a seguir ao 25 de Abril muitas ficaram cá, muitas já são portuguesas, porque a lei que o António Costa, em 2007, como Ministro da Administração Interna, promulgou, criou, é uma lei que nós nos devemos orgulhar muito, porque é uma lei que permitiu que em 10 anos 500 mil de pessoas se tornassem portuguesas, não é brincadeira nenhuma, 500 mil de pessoas se tornaram portuguesas, e muitas delas são estas pessoas que vieram da África. Portanto, nós não temos só os imigrantes, temos os nacionais que não são brancos. E temos um grande problema com isto, que se não tivermos o cuidado de tomar conta rapidamente, corremos o risco de chegar aqui a uns anos à frente e ter os problemas que a França tem. Porque as pessoas afrodescendentes começam a ter consciência da sua condição social. E isto é interessante porque é sinal de que há um crescimento
democrático e de cidadania, mas por outro lado leva à revolta. E nós continuamos a ter as senhoras da limpeza negras, os senhores das obras negros, o Parlamento não tem negros, tem um, que é um senhor do CDS, que é o exemplar, que é o senhor de Viseu, um negro de Viseu é a mesma coisa, uma aberrante. Do CDS de Viseu, e negro isto é uma coisa. É o exemplar que temos. E do Sporting, provavelmente. E depois temos um bloco de esquerda que é todo defensor destas coisas, mas não está lá nenhum negro no bloco de esquerda. E há o Mamadou Ba, que trabalha lá, que é um tipo ativista destas coisas, mas o Mamadou é assessor, não é. É verdade. E nós também não temos. Não é? E se calhar também está na altura de nós começarmos a ter representatividade étnica e de largarmos a ideia de que fomos uns colonizadores muito bonzinhos e não acharmos que as senhoras da limpeza são todas negras